Graças a Deus, mais um momento com vocês, seguidores do canal da Bênção. Oh glória! Eu tenho sempre orado por vocês que me seguem, para Deus abençoar a vida de cada um, para Deus encher do Espírito Santo todos que me seguem. É uma bondade de vocês me seguirem, pois o objetivo desse canal é a palavra, né? É a palavra de Deus. Eu oro nas madrugadas para Deus sempre me encher da palavra dele. Amém? Hoje eu quero falar aqui em alguns minutos sobre o gemido. O gemido. A palavra de Deus aos Romanos, capítulo 8, e o versículo 22, está bem claro assim, ó. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito Santo, isso é muito forte. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito Santo, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Como que se explica isso aqui? Aqui está dizendo, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores como que de parto. Então a primeira tese aqui, quando Adão peca, quando ele pecou, ali foi cortada a comunhão, todos nós sabemos disso. E ali não é uma comunhão comum, ali foi a comunhão plena de Adão para com Deus. Ali foi algo pleno que foi cortado. Quando você tira uma tomada da energia, puxa um cabo da energia, desliga, ali cortou plenamente a energia. Veja que força que tem o pecado a ponto de cortar a plena comunhão com Deus. A partir de então, quando a palavra disse, quando Deus disse, se comerdes desta árvore, morrereis. O que se esperava de Adão quando ele, ao comer o fruto da árvore, dado pela sua própria esposa, que foi a primeira a experimentar, desobedecendo a Deus e obedecendo ao diabo, a serpente, que é o diabo? Quando a palavra diz, se comerdes o que não é para comer, morrereis. Se Deus falou que morre, ou ele ia morrer, ele continuou vivendo por muitos anos ainda. Só que aí que está o problema. A pessoa está vivendo por muitos anos e nem sempre é vantagem isso aí, nem sempre é vantagem. Ele morreu muito velho, com muitos anos, e nem sempre é vantagem a pessoa dizer eu vou viver ou eu quero viver muitos anos. Uma coisa é certa, querendo você ou não. Desde quando o pai da raciologia pecou e rompeu contra Deus, desobedecendo, dando ouvido à serpente, ao diabo, como você já sabe, foi cortado a comunhão. Se essa comunhão foi cortada, então vale dizer que aquela paz
aquela coisa maravilhosa que Adão sentia na alma, porque Deus estava ali presente. Deus estava, não é só dentro, isso Deus estava além de dentro, mas ele estava como pessoa pelo lado de fora. Eu acredito até que eles andavam no jardim, Deus falando, coloca o nome naquela fruta ali. Adão colocou, vai ser abacate, coloca fruto, nome naquela ali, vai ser banana, que coisa linda. Parece até um fazendeiro andando com um funcionário de confiança, administrando, dando ideias. Essa era a comunhão de Adão com Deus e Deus com Adão, pois a Bíblia diz que ele visitava no virado do dia, na virada do dia. Então, acontece que após ser cometido o pecado, cortou-se a comunhão. Me responda se Deus, após isso aí, ainda continuou andando com Adão no jardim. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma Deus andou, porque ele vinha e conversava. Poxa, era o Criador que fez Adão à imagem dele, à semelhança dele. Não ia ter prazer de conversar? Se você faz uma arte, por exemplo, alguém constrói um carro, não vai ter o prazer de estar ali perante aquele carro, andando, dando uma volta, porque a pessoa fez. Então Deus criou, ele fez Adão. Ele teria o prazer de estar conversando com esse cidadão, dialogando. Só que o pecado veio e quebrou no meio, quebrou na emenda. E já não tinha mais comunhão. A comunhão se acabou. O primeiro que se retirou foi o próprio Deus. Agora, imagina se Deus, ao se retirar por consequência da desobediência, se Deus nunca mais voltasse para Adão. Veja que caos, que angústia que seria. Para Adão, tanto fazia ou não, como tanto fez como não, se vivesse 900 anos. Porque o que traz para nós um gozo de alegria e satisfação é a presença de Deus. Você talvez que está viciado em certos vícios, que não fica sem isso, não fica sem essa droga, essa situação, mas você já percebeu que isso não lhe satisfaz, porque um pecado chama outro pecado e uma noite chama outra noite. Só existe um que pode te preencher de uma tal maneira tão gloriosa que você não vai precisar de nada, absolutamente nada deste mundo para te alegrar, para te trazer paz, refrigério, alegria. Porque se o Espírito Santo está dentro da gente, está dentro de você, ele é o príncipe da paz, ele é gozo eterno, ele é refrigério, ele é consolo, ele é paz, ele é conforto. O que é neste mundo que tem mais poder do que isto? Drogas, promiscuidade, amor libertino, libertinagem, nada. Isso aí são frutos da carne. É tanto que a pessoa fica ocioso e ansioso por querer praticar outra vez. Sabia que esses desejos de praticar o pecado, guarde bem isso aqui, ó. Esses desejos de praticar o pecado, de se lançar numa baixaria, obras pecaminosas,
os vícios, a vida errada, a libertinagem, promiscuidade, isso tudo não é a tua alma. A tua alma, o que é que ela quer? De onde que ela veio? Ela não veio da terra, por isso ela não tem prazer com as coisas da terra. A tua alma e o teu espírito não tem prazer com as coisas da terra, não, porque ela veio de cima. Deus não ia pegar a alma aqui embaixo. O que ele pegou aqui, amassou, é esse torrão de terra. Sabe um torrão de terra? Eu, você e o mundo todo. É um monte de torrão de terra. Se Deus não sopra aqui, ó, no barro, no boneco lá de barro, não ia ter ninguém vivo, é um bonecão inerte. Mas Deus, ó, soprou, veio o espírito de vida, mas ainda precisava a alma, que era para ter os sentidos, o tato, os sentimentos, o intelecto, a inteligência, a percepção e assim por diante. Então essa anarquia toda de desespero para pecar, fazer esses desejos, prazeres, é a carne, é a própria carne pura. Ela está totalmente, ela dominou a mente da pessoa, ela dominou. Por que o apóstolo Paulo, ele fala assim: fazeis morrer em vosso corpo os vossos membros? O que ele está falando? Você pega um aparelho desmontado e agora você pega uma chave Phillips, um alicate, você começa a apertar aqui, apertar ali, começa como que refazer aquele aparelho, vai voltar ao que era antes. Então você não vai falar para alguém que não está apto, hábil na mente, você não vai dar uma chave de fenda para ele, um alicate, para ele refazer um aparelho que esteja desmontado. Você vai procurar uma pessoa que seja hábil, em condição de peça com peça, para realmente dar certo. O que quer dizer isso aí? Apóstolo Paulo, ele sabe muito bem que você é hábil, você não é demente, você não é nécio, você não é louco, não é débil. Deus te fez perfeito. Então a palavra está dizendo, bem forte, Paulo dizendo que nós temos condição de fazer morrer em nosso corpo todos os anseios, toda libertinagem, porque isto vem de um caráter espiritual, pois Deus falou que nós somos semelhantes a Ele, imagem dele. Ele não fez um bocado de louco, de débil, nécios. Ele fez seres humanos que têm a capacidade de dominar. E você tem a capacidade de dominar a si próprio. Por isso que Salomão, em Provérbios, ele diz: quem peca, olha aí, quem peca aborrece a sua própria alma. Salomão diz em Provérbios: quem peca não ama a sua alma. Olha aí, isso prova que não é a alma que está pecando, é que por conta do pecado atinge a alma, e a alma fica totalmente contaminada, e ela não pode entrar no céu, porque você sujou. Está dizendo, quem peca não ama a alma, porque a hora que peca você mancha a alma. Quando a Bíblia fala que toda a criação geme, é que todos que nasceram, todos que descenderam de Adão, é como se tivesse nascido quebrado na emenda, um vazio,
falta algo dentro da pessoa, existe uma tristeza no ser humano, que é o vazio. Todos que descenderam de Abraão, de Adão. Aí vem a pessoa de Jesus, enviado por Deus, e nos restaura. Jesus nos restaurou. Deus não abandonou, mas Ele enviou o socorro da divina providência, o Senhor Jesus. Ele nos restaurou por meio da morte. Nós somos restaurados por meio da morte. Só que agora, quando aqui fala que toda a carne geme, agora aqui é bom entender que quando nasce, já nasce debaixo da maldição do pecado do primeiro Adão, o pai da raciologia. Mas agora, quando Jesus chega e nos redime, traz a redenção, agora somos salvos em Cristo Jesus. E ainda a palavra diz que nós somos herdeiros. Jesus nos adotou. Por isso que nós temos a certeza absoluta, porque a palavra diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Você, meu irmão, minha irmã, não consegue se justificar por si só e afirmar que você é filho de Deus sem o sangue, sem o rasgar do véu que o Pai rasgou quando o Filho morreu, Jesus Cristo. Mas aí agora vem o Espírito Santo. A palavra diz, bem forte, isso é muito forte, que o Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É alguém dizendo, é alguém que nos traz uma certeza absoluta que somos filhos de Deus. Isso é forte demais, isso é muito forte. Só que agora, antes, a gente gemia junto com os demais que não aceitaram a Cristo. A gente gemia por ser da mesma descendência, isto é, do mesmo pecado do pai da raciologia, Adão. Então aquele primeiro gemido é porque a gente estava debaixo da maldição do pecado. Como eu já falei, então Jesus veio, quebrou essa maldição e nos tornou salvo em Cristo por meio da graça e o seu sangue. E ainda o Espírito Santo testificando que somos filhos de Deus. Só que agora há um gemido. É muito forte esse gemido. Nós continuamos. Eu quero ler aqui uma pequena passagem no rodapé da Bíblia Pentecostal, quando diz assim, embora, muito forte, embora os crentes possuem o Espírito Santo e as suas bênçãos, eles também gemem no íntimo, ansiando por sua plena redenção. Como é que explica isso? Eu acabei de dizer que agora nós somos redimidos em Cristo, comprado pelo sangue, o Espírito Santo testificando que somos filhos de Deus. Tudo bem, beleza pura. Os demais que não tiveram encontro com Deus estão gemendo ainda debaixo da maldição do pecado. Nós já fomos arrebatados, resgatados para cá, já temos o Espírito Santo, fomos lavados pelo sangue, purificados pelo sangue. Mas aqui está dizendo, muito embora, mesmo nós tendo o Espírito Santo, existe um gemido. Como é que explica isso? É muito forte. Esse gemido agora é porque precisamos da redenção do nosso corpo. Para você não ficar confuso, uma coisa estamos certos em Cristo: comunhão, batismo nas águas,
batido com o Espírito Santo, trabalhando para o Senhor, o Espírito Santo testificando, somos salvos. Só que é um gemido, já não é um gemido daquela maldição, aquela já foi. Já fomos redimidos para cá, estamos em Cristo. Agora, por que esse gemido? Você já percebeu que todos os cristãos podem estar cheios da graça, línguas estranhas, dons de Deus. Ele pode ser um pastor, pode ser uma missionária, seja quem for. No fundo de todos nós há um gemido diferente daquele outro. O que é esse gemido? Olha, guarde bem, estou chegando no final do áudio, do vídeo. Esse gemido de agora, já estando em Cristo, sabe o que é? Mesmo que esteja em comunhão, em plena comunhão. Você já percebeu que a gente tem uma fome tremenda de Deus? Quanto mais você lê Bíblia, mais você quer ler. Quanto mais ora, mais quer orar. Quanto mais canta, mais quer cantar. Quanto mais evangeliza, mais quer evangelizar. Há uma coisa insaciável. O nosso espírito, ele quer atingir algo espiritual. Por que tem certos irmãos que passam um certo momento com Deus de tanto... Eu mesmo. Uma vez quase que eu subo pelas paredes. De um gozo de Deus, quer atingir algo. Há uma fome dentro da gente, todo mundo vai falar a mesma coisa. Ninguém é, tipo assim, completo. Podemos ser completos da certeza da salvação, isso nós somos completos, vê se entende. Mas quanto ao gozo, ele é ainda incompleto. Você vai discordar comigo, mas você vai entender um dia. O gozo é completo hoje, mas ao mesmo tempo, por faltar algo, ele se torna ainda incompleto. Não é que falta eficácia da palavra de Deus, não é. A palavra é plenitude completa, ela tem a sua eficácia. Esse gozo, mas por mais que estamos plenos diante de Deus, sabe qual é o problema maior? Sabe o que é que mais o Espírito Santo quer se ver livre? Do pecado que estava em nós, aleluia. Ele já viu a obra transformadora e regeneradora. Quanto a isso, ele está feliz. Mas tem uma coisa em nós que ele não consegue se completar. Nosso corpo. É essa fome que a gente tem que não se completa por completo. Mas isso não quer dizer que o Espírito Santo não está com a gente, ele está. Mas tem como que uma neve, sabe o que é? O nosso corpo. Me pergunta, qual é a alegria maior do Espírito Santo depois que nós já estamos em Cristo? Aleluia. Está esquentando, está esquentando. Qual é a alegria maior do Espírito Santo depois que já estamos em Cristo? É claro, ele quer perfeição, ele quer pureza, ele quer que a gente trabalhe para o reino de Deus, tudo isso é isso mesmo. Agora, qual é a maior alegria do Espírito Santo? É quando nós deixamos, ou quando deixarmos este corpo e passarmos pela sepultura, como Jesus passou e se levantou. Agora, aleluia, estou me arrepiando. Agora o Espírito Santo se completa. Alabaia sodecobinai ramassubi ondenebre andarás. Tei cuminefla rabassudi omenipi andaraias. Porque agora este corpo recebeu a glorificação. Tudo passou e ficou na terra. Agora esse corpo está glorificado. E Jesus disse que na ressurreição, nosso corpo será
semelhante. Não será anjo, mas será semelhante a anjo. Que não tem mais os hormônios, as vontades, a carne, a ansiedade, a ociosidade, a promiscuidade. Agora esse corpo está na luz. Agora esse corpo está na glória. Essa agora chega o grau 100% do Espírito Santo. Por isso eu quero encerrar este momento. São 26 minutos já. E quero encerrar dizendo: continue nessa marcha, escapando do pecado, orando, buscando e se santificando. Procure temer a Deus, peça para Ele colocar temor. Ele se agrada quando se pede: coloca mais temor, meu Deus, me dá mais temor. E por mais que você esteja no pleno gozo do céu, sustente isso com você. E esta fome, esse gemido lá da maldição já foi, mas há um gemido aqui, e esse gemido de hoje é porque ainda não atingimos a plenitude do corpo glorificado. Por isso eu recomendo, quem é batizado com o Espírito Santo, aproveite, usar muito as línguas estranhas, mas fale à vontade, porque quando você fala bastante línguas estranhas, é um espaço que você dá para a sua alma, é uma trégua que você dá para a sua alma, e ela se vê livre para falar com Deus. É um momento que você está dando de trégua para ela, tipo assim: fala, alma, fala línguas estranhas, fica à vontade, eu estou dando esse tempo. Quanto mais falar línguas estranhas. E quem não é batizado com o Espírito Santo, é você o responsável. É só buscar. A Bíblia fala: bate que a porta abre. Buscar enquanto Ele está perto. Deus abençoe meus seguidores. Envie esse canal para frente, gente. Envie essa mensagem para frente. Canal da Bênção, Pastor Alves Cavalcante. Envia isso aí, compartilhe. Isso é bênção. Isso é um levante. Isso é uma alavanca para levantar a pessoa. Envia para os seus amigos, para os parentes, para todos. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém. Me segue também no Face, no Instagram. Mas eu estou sempre no YouTube. Glória a Deus. Beijo na alma para todos. Amém? Amém.